Mancini, Pedro Rigoni da 102 FM. Lógico, né, além da análise do jogo de hoje, essa vitória importante do Bragantino por 1-0, eu queria que você falasse um pouco da escalação inicial, porque em relação ao jogo contra o Corinthians, você tira um atacante, o Nátila Quintana, e coloca o Gustavinho. Qual que foi a ideia até que deu certo com essa escalação inicial? Boa noite a todos. Até que deu certo, não. Ela foi montada para dar certo mesmo. Vamos lá, ó. Nós tínhamos uma escalação de São Paulo, onde, assistindo alguns jogos da equipe do Crespo, a gente notou que o meio-campo deles tinha muita dinâmica. E eles tinham uma maneira de jogar, tem uma maneira de jogar com uma saída de 3 atrás e o meio-campo muito perto disso daí. E normalmente uma equipe que marca no 4-4-2 ou no 4-5-1 acaba tendo um pouco de dificuldade para fazer a marcação, e por isso a gente optou pela entrada do Gustavinho, que já tinha entrado bem no jogo do Corinthians, para que a gente tivesse cada jogador nosso encaixado no meio-campo, o nosso meio-campo encaixado no meio-campo do Corinthians, e dando um pouco de liberdade ao John, que não atuaria por fora no primeiro tempo, e que tentaria achar o seu espaço dentro do jogo, deixando para que ele e o Pita fizessem a marcação dos homens de trás do São Paulo. A estratégia foi pensada, arquitetada junto com os atletas ontem no treinamento que fizemos tático, deu certo no jogo. É óbvio que quando você tem uma disposição extra, você corre, você luta, você se entrega dentro de campo, você tem muito mais chance que a estratégia funcione. E foi isso que nós vimos, né? Um time que, desde o início do jogo, impôs dificuldade ao São Paulo, fez um bom primeiro tempo, mas acabou jogando melhor na segunda etapa, quando encontrou o seu gol e algumas outras oportunidades boas também. Acho que tudo isso daí deve-se ao fato de um amadurecimento da nossa equipe desde que eu cheguei, diante das minhas ideias de jogo. Eu estou feliz por mais uma vitória, mas tem muita coisa ainda a ser ajustada na equipe. Mancini, boa noite. Boa noite. O time não ganhava fora de casa 10 partidas, né? Qual a sua influência nisso? De que maneira você acredita que tem o seu dedo nessa vitória do jogo de hoje? Olha, é óbvio que quando a gente não tem resultados, a responsabilidade ela tem que ser dividida também, né? Mas nas vitórias também você tem que dividir. A minha foi de montar bem a equipe, montar bem a estratégia do jogo, fazer com que os atletas entendessem o que era necessário hoje. Nós sabíamos que nós iríamos marcar bem no primeiro tempo para que na segunda etapa a gente tivesse uma supremacia física, e isso aconteceu. Então tudo isso daí foi discutido com os atletas antes. Eu não monto nada sozinho, né? Eu sento com os atletas, sento com a minha equipe de trabalho, que são todos aqueles que fazem parte do departamento de futebol, exatamente para tentar colher as informações dos adversários, com os analistas, com os auxiliares, enfim, eu e o Diego Serri também, a gente senta, fala muito sobre futebol. Então todas as estratégias são montadas a várias mãos, né? Mas é importante quando você tem um grupo de jogadores que confia no treinador. E eu havia falado para eles que se a gente suportasse a pressão inicial de São Paulo, que o jogo aos poucos ficaria bom para a gente, e isso aconteceu na segunda etapa. Então, a minha participação é de exatamente mostrar para os atletas aquilo que deveria acontecer no jogo, e felizmente deu certo. Mancini, lógico que o até aqui foi mal colocado, né? Mas não dá para saber se realmente, às vezes, a estratégia dá certo ou não. Mas falando da mudança de postura do Red Bull Bragantino também, porque nós temos a percepção que é um time mais compacto dentro de campo. Você acha que essa pode ser a principal mudança nesse começo de trabalho? Como que você pegou essa questão também tática, comportamental do Red Bull Bragantino? Eu peguei uma equipe bem treinada, essa é a verdade, né? Com vários conceitos que são iguais àqueles que eu peço dentro de campo, né? O Seabra tem uma participação
grande nisso, porque ele ao longo do ano fez bons ajustes na equipe. Então tudo aquilo que eu enxergo de futebol, é lógico que tem algumas coisas que a gente sempre altera, né? Mas o grosso mesmo já estava montado. Então foi só você chegar e mostrar para os atletas realmente que a gente deveria ser um pouquinho mais ousado em algumas coisas, ser mais agressivos em outras. Em alguns aspectos a gente deveria também pisar um pouquinho mais na bola em alguns momentos. E o nosso lance do gol de hoje, né, que saiu o pênalti, é um lance onde a gente fica 50 segundos com a bola nos pés. Então não foi um lance onde a gente teve sorte por roubar uma bola e saiu o pênalti, não. A equipe saiu jogando desde lá de trás, houve a passagem, as transições, né, para que nós chegássemos até a área do São Paulo. 50 segundos num jogo de futebol é bastante tempo. Então, tudo isso vem aos poucos com o amadurecimento, com aquilo que eles enxergam do treinador, né? A gente vai fazendo os ajustes de organização, de equilíbrio tático da equipe, assim como eles também vão entendendo mais e mais a cada dia que passa. Claro que a estratégia de jogo é fundamental, mas uma observação que eu fiz hoje do jogo em comparação com outras partidas fora de casa é que o time brigou mais, o time competiu mais o tempo todo. Na sua visão, se o time fizer isso, pelo menos daqui para frente, vai ser difícil ganhar, nem que às vezes a estratégia não dê tão certo, mas se o time for aguerrido, disputar todas as bolas. Um exemplo que eu dou, a entrada do Praxedes no final. Você até porque não viu o Praxedes correr tanto daquele jeito, de marcar, de apertar a saída de bola do adversário, enfim, um exemplo aqui em relação a ele. Mas se o time fizer isso mais vezes, a tendência é terminar o campeonato numa posição melhor? Eu não tenho dúvida disso, né? Porque o básico de uma equipe forte no futebol é uma equipe que brigue, que vá atrás do resultado, que tenha alma. Hoje eu vi uma equipe com alma. Diante do Corinthians eu também vi uma equipe com alma. Diante do Bahia eu vi durante um certo tempo. Aí depois a gente ficou um pouco descaracterizado. Era estreia, é até normal que isso aconteça, né? Eu acho que o mais importante é quando o atleta ele entende que, embora a gente tenha uma equipe rápida, que sai bem, que ataca bem por ambos os lados, a gente tem que ter alma. A alma faz parte de todas as equipes que estão brigando por algo nesse brasileiro. Se nós olharmos para Flamengo e Palmeiras que estão disputando uma ponta ali, você vai ver duas equipes que têm alma. Então eu acho que isso é o fundamental para que você possa ter outras vertentes interessantes. A saída rápida de contra-ataque, o perde pressiona muito forte, a gente tem uma equipe jovem, e uma equipe jovem tem que demonstrar exatamente isso. Eu vi várias vezes hoje na segunda etapa as dobras de marcação acontecendo em todos os setores do campo. E quando o adversário vê uma equipe jogando dessa forma, é difícil. É difícil, eu sei, porque dentro de campo é fundamental quando você se impõe sobre o adversário, né? O Red Bull Bragantino hoje teve uma imposição muito forte técnica, de organização, mas acima de tudo física também, né? E isso, de certa forma, acabou desequilibrando a nosso favor. Mancini, o Bragantino chegou a 42 pontos. Você acha que essa pontuação já é o suficiente para não ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro? Dá para sonhar com uma vaga na próxima Copa Libertadores? E também uma outra pergunta, Lucas Barbosa, hoje jogou pelo lado direito, né? Uma diferença, fazia muito tempo que nós não víamos o Lucas Barbosa atuando pela direita. Foi onde ele jogou, inclusive, com a camisa do Juventude, conseguiu se destacar. Queria que você falasse um pouco mais desse posicionamento do Lucas e se pretende utilizá-lo mais vezes nessa função. O Lucas jogou assim também na minha estreia diante do Bahia, né? Ele já havia jogado nessa posição, é um cara que se entrega muito dentro de campo, sofreu o pênalti hoje, foi um lutador, é um lutador dentro de campo, né? E de uma forma muito simples, a gente sabe que há uma pontuação limite, a gente hoje com essa vitória
vai buscar coisas maiores e melhores no campeonato. A gente tem essa obrigação. Eu nunca vou estar satisfeito somente em fazer uma numeração de pontos que me garanta na Série A. Acho que tem coisa ainda a ser buscada, ainda faltam 5 jogos, né? São 15 pontos, acho que dá para a gente sonhar com algo a mais aí e dentro disso mostrar aos atletas aquilo que é possível, até para que o nosso final de campeonato seja feito de uma forma satisfatória.